Graça e paz, amados amigos do Facebook, amigos do Instagram, louvado seja Deus pela tua vida. Estamos aqui começando mais um vídeo ao vivo, mais um momento de palavra, mais um momento de imersão nas Escrituras. E hoje eu quero falar sobre algo diferente, hoje eu quero falar sobre algo poderoso. A igreja, ela é noiva de Cristo ou ela é esposa de Cristo? Porque durante muito tempo nós vivemos o Evangelho, onde nós sempre falamos que não, eu sou noivo, eu sou noivo, eu sou noivo, o noivo vai vir me buscar, o noivo. Mas a igreja, ela é esposa ou ela é noiva? Porque existem muitas diferenças, inclusive no nosso casamento ocidental, entre competências, entre autoridades, entre intimidade, que são diferentes entre uma noiva de uma esposa. Uma noiva, ela tem certas responsabilidades que não necessariamente a esposa tem, e vice-versa. Então isso é muito importante para você poder compreender quem você é. Você é a igreja de Cristo, mas você é noiva ou você é esposa? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então hoje o nosso vídeo, hoje essa nossa live vai ser um pouco mais focado para a área do estudo. Não vai ser tanto devocional, uma palavra de ânimo, não. Vamos ser um pouco mais teologia, para que você possa compreender quem verdadeiramente você é em Cristo. Porque a noiva é diferente da esposa e a esposa é diferente da noiva. Quem é a igreja? Amém? Glória a Deus, vamos falar sobre isso. O texto que nós vamos utilizar como base para o nosso estudo, ele está lá no livro de João, o capítulo 14, o versículo 1, 2 e 3. Amém? Está escrito assim, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Glória a Deus. Somente esses 3 versículos, para a gente poder compreender se a igreja ela é noiva ou se a igreja ela é esposa de Jesus. Amém? De Cristo. Bom, para a gente compreender a diferença entre noiva e esposa, para a gente compreender o que Cristo está querendo dizer aqui nesses 3 versículos, é importante que a gente compreenda primeiro a diferença do casamento ocidental para o casamento que nós temos, para a concepção de casamento que nós temos aqui no Ocidente e a concepção de casamento no Oriente, mais especificadamente para o povo hebreu, para o povo de Israel e para o povo de Israel dos tempos de Cristo. Então, como que funcionava o casamento para o povo hebreu, para o povo judeu, para o povo de Cristo? O casamento ele era dividido em 3 fases. Então preste atenção. O casamento para o povo judeu, para o povo hebreu, para o povo de Cristo, do tempo de Cristo, o casamento ele era dividido em 3 fases. A primeira fase, que é conhecida como a fase da promessa. Repita aí comigo. A fase da promessa. A segunda fase do casamento, ele era conhecida como a fase do desposamento. Então, repita comigo, desposamento é a fase 2. E a fase 3 do casamento hebreu é a fase das bodas, é o momento das bodas. Então, um casamento, eu estou falando de um casamento em toda a sua essência. O casamento ele era dividido em 3: promessa, desposamento e bodas. Amém até aqui? Eu vou explicar cada uma dessas 3 para você compreender. Então, na primeira fase, na fase da promessa, os pais de ambos, tanto do homem
como da mulher, prometiam seus filhos uns aos outros. Então, por exemplo, os pais de José prometeram José para os pais de Maria. Então, os pais de José reuniram-se com os pais de Maria e ali houve uma promessa, ou seja, o meu filho José vai se casar com a sua filha Maria. Então, ali já se fez um trato de casamento e ali esse casamento já estava valendo. O casamento, ele já é um casamento ativo, ele já é um casamento que já é válido, mas ele está na fase 1, a fase da promessa, a fase inicial do casamento. Amém? A segunda fase do casamento é o desposamento. O desposamento, o que acontecia no desposamento? Então iam os pais e os dois noivos, o homem e a mulher, iam diante de um juiz. E ali, diante desse juiz, eles sacramentavam aquele casamento que havia sido prometido. Então era feita esse desposamento, ou seja, está tirando a noiva, agora ela se torna, não é mais uma promessa, ela já está desposada. Ou seja, ela já é uma esposa. Porém, cada um mora na sua casa. Eles saem, vão lá diante do juiz, assinam os documentos de que agora aquela moça está desposada daquele homem. E depois dessa cerimônia, cada um vai para sua casa. Cada um retorna para sua casa. Então, usando o exemplo de José e Maria, depois da promessa, depois que os pais de José prometeram José para Maria aos pais de Maria, depois de um tempo, foram ambos até o juiz e houve o desposamento. Depois desse desposamento, José voltou para a casa dos seus pais e Maria voltou para a casa dos seus pais. Então, usando o exemplo de José e Maria, quando Maria engravida, ela ainda não tinha tido nenhum homem. A Bíblia Sagrada diz que ela não tinha homem. Ela não tinha tido nenhum tipo de relação com o homem. Por quê? Mesmo casada com José, ela ainda morava na casa dos seus pais. Por isso que ela ficou preocupada. Por isso que ele ficou preocupado quando soube que ela estava grávida. Quando ela disse que estava grávida do Espírito Santo, ele desconfiou. Por que que ele desconfiou? Porque ele morava na casa dos pais dele e ela morava na casa dos pais dela. Ele desconfiou porque ela poderia ter traído ele, porque eles não moravam na mesma casa, mesmo estando casados, mesmo já sacramentando a fase 2 do casamento, que é o desposamento. Por isso que o anjo vai até José e confirma para ele que realmente Maria estava grávida do Espírito Santo. Amém? Amém até aqui? Então, essa é a fase 2 do casamento, é o desposamento. Se você está compreendendo, digite aí, estou compreendendo. A fase 2 do casamento. A fase 3 são as bodas. O que são as bodas? Depois de desposada, esse homem mora na casa dos pais e ela mora na casa dos pais dela. Esse homem vai procurar uma casa, vai construir uma casa, vai comprar um terreno, vai construir ali naquele terreno a casa dele, vai preparar um lar para que a sua esposa então possa se juntar a ele e aí eles vão fazer as bodas. E é a terceira fase. Então, depois que o marido encontra as bodas, depois que o marido prepara um terreno, prepara a casa, prepara a morada, já está tudo pronto, então a esposa agora sai da casa dela e vai para a casa dele e ali eles fazem a boda, a festa das bodas que dura 7 dias. E ali nessa festa, Jesus participou de uma festa, inclusive numa festa dessas, ele realizou seu primeiro milagre público, que quando ele transformou a água em vinho. Então ali nas bodas, então é a festa para comemorar todo esse processo. E aí então agora a noiva, a esposa, dorme na casa do marido, eles já estão na mesma casa. Então esse é um casamento hebreu, esse é um casamento judeu, o casamento que Cristo está utilizando como exemplo no livro de João, no capítulo 14, que nós lemos aqui. Amém até aqui? Então, desde esse início da promessa,
da fase 1, até a consumação da fase 3, que é no momento onde o casal, então, finalmente, depois dos 7 dias, eles têm a sua primeira noite de núpcias, eles têm a sua primeira noite de relação entre o casal. Então, desde o início da fase 1 até a consumação da noite de núpcias, então, esse já é um casamento. O casamento ele já é válido desde o início, na promessa, até a consumação do ato da noite de núpcias nas bodas. Então, para a gente poder compreender se a igreja ela é noiva ou esposa, a gente precisa se desligar da concepção de casamento que nós temos no Ocidente e principalmente nos dias de hoje. Porque Jesus está aqui falando nesse capítulo 14, ele está falando sobre os detalhes das bodas do Cordeiro. Ou seja, as bodas do reino de Deus. Que são as bodas, as bodas do Cordeiro, que você conhece bem, que a Bíblia Sagrada vai falar sobre ela no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no livro de Apocalipse, no capítulo 22. São as bodas do Cordeiro, ela é uma festividade que vai receber, onde Deus vai receber a igreja, Israel e as nações. Então, é importante que a gente entender que esse casamento em Israel existiam essas 3 etapas. Existiam essas 3 etapas. Então, olha só, na promessa, era um compromisso que os pais, que as famílias levavam muito a sério. Em seguida, no desposamento, era um contrato. Era um contrato registrado diante de um juiz. Tinha um efeito legal. Era como se fosse hoje o casamento que a gente realiza no cartório aqui, o regime civil. E as bodas era o recebimento o homem recebia a sua mulher na sua casa preparada, na sua casa arrumada. Era como se fosse hoje, nos dias de hoje, um casamento religioso. E não tem efeito legal, porque hoje nós casamos primeiro no civil e depois a gente casa no religioso. O religioso não tem efeito legal, mas ele tem um efeito espiritual. Então, as bodas, a mulher chega até a casa do homem. E assim será nas bodas do Cordeiro. Jesus vai receber a sua mulher, a sua igreja, para recebê-la na sua casa, porque ele disse: eu vou preparar morada. Olha só o que ele disse no livro de João: eu vou preparar morada. Ou seja, olha aqui para mim. Nós já passamos pela fase 1 do casamento, nós já passamos pela fase 2. Porque olha só, na fase 1 do casamento, a promessa. Essa promessa Jesus nos prometeu na eternidade. Na eternidade ele já prometeu à igreja. Nós já somos prometidos. Na fase 2, ele consumou a fase 2 do casamento na cruz do Calvário. Ele consumou o casamento com a igreja. E aí então ele diz: agora já passamos as 2 fases, eu vou preparar morada. Ou seja, ele vai preparar morada, ele vai preparar o lugar onde a igreja estará com ele, para cumprir-se as bodas. Então, nós estamos aguardando Jesus preparar morada. Ele foi preparar a cidade celestial. Ele foi preparar a Nova Jerusalém. Ele está preparando a Sião celestial. Ele está preparando tudo para levar a igreja no arrebatamento. Então, a igreja,
ela vai de encontro ao seu homem, ela vai de encontro ao seu esposo no arrebatamento, porque ele foi preparar a morada. A Nova Jerusalém, você deve saber, ela está descendo do céu, vindo ao encontro da igreja. Então, quando ela chegar aqui, ela já vai estar pronta. E então o homem vai vir até as nuvens e a igreja será arrebatada em de encontro a ele para começar as bodas. Aleluia. Aleluia. Paulo fala sobre isso lá no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17. Quando nós formos de encontro a ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, para a gente compreender quem nós somos, nós precisamos compreender como funciona um casamento. Como funciona o casamento do que Jesus estava falando. Então, a igreja, quando no advento do arrebatamento, vai sair de encontro ao seu homem que está aguardando com a casa preparada. Então nós vamos adentrar a Nova Jerusalém, que é a nossa casa. Não é a sua casa? A Nova Jerusalém? Então nós vamos adentrar a nossa casa com o nosso esposo e ali nós vamos participar das bodas do Cordeiro durante 7 dias, como era com o povo de Israel? Não, durante 7 anos. Enquanto isso, enquanto nós estamos lá, enquanto nós estivermos lá com Jesus, enquanto nós estivermos lá com Cristo, participando das bodas do Cordeiro, aqui na terra vai estar acontecendo os 7 anos de tribulação. Anticristo, falso profeta, aquela história toda. Então, é preciso compreendermos essa relação para podermos saber quem nós somos. Então, saiba, você é igreja. Você é esposa. Por quê? Ele já te prometeu. Ele já te desposou. Ele só foi preparar o salão. Ele foi preparar a grande casa. Foi preparar a grande morada. E agora você está somente aguardando ele te chamar. E dizer, vem, vamos minha esposa. Agora vamos comemorar, vamos festejar. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a grande diferença. A noiva não tem compromisso sério firmado com o noivo. Então, assim, vamos imaginar o seguinte: uma noiva. O que acontece num noivado? No noivado, o homem vai lá, namorado, pega a sua namorada, leva no restaurante e entrega um anel de noivado para ela. Só isso. Tem algum compromisso sério? Tem algum relacionamento? Tem algum juiz assinou? Alguma testemunha? Não. Ele pode encerrar isso a hora que ele quiser? Pode. Agora, vamos para o outro lado. Uma promessa feita na eternidade. Um desposamento diante de um juiz. Contrato com efeito legal. É diferente. É completamente diferente. Olha só. Maria e José não eram casados, segundo a concepção de casamento que nós temos hoje. E cada um morava numa casa. Mas para você, Maria e José eles eram casados. Porque na verdade eles eram. Então, a igreja, olha aqui para mim, a igreja é esposa de Cristo. Porque já prometeu, ele já desposou, não tem como desfazer, não tem distrato. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diante do grande juiz, que é o Pai, ali ele te desposou diante do grande juiz. E aí o juiz olhou e uma grande nuvem de testemunhas. Então,
Não tem como separar. É diferente. A igreja, na concepção de Cristo, é esposa, não é noiva. E a noiva não tem testemunha, não tem juiz, não tem efeito legal. A qualquer instante o noivo pode desistir ou a noiva pode desistir. Com Cristo não tem isso. Por mais que a igreja ainda esteja esperando o tempo das bodas, está esperando o seu esposo preparar lugar. Nós já falamos aqui que as bodas vai começar quando? Depois do rapto, quando a igreja for levada para Nova Jerusalém. Mesmo assim, a igreja não se sente abandonada pelo seu marido. Por quê? O coração da igreja está ligado ao seu esposo. O coração da igreja precisa estar unida com o esposo. É por isso que você precisa estar ligado com Cristo. É por isso que você precisa estar unido com Cristo. É por isso que você precisa continuar amando Cristo. É por isso que você precisa dizer para Ele quantas vezes eu te amo, Jesus. Você deseja ver o rosto dele. Você precisa desejar estar com ele. Porque uma esposa deseja estar com seu marido. Você deseja, você precisa desejar, ansiar o momento de estar com ele. Por isso que Paulo diz que para mim o melhor é estar com Cristo. Aleluia. Ele é tão teu esposo, ele é tão casado com você, que a Bíblia vai dizer que ele caminha entre os castiçais, que é a igreja. Então ele está sempre de olho nela, ele está sempre segurando nas mãos dela, ele está sempre desejando o momento de estar com ela. E você precisa desejar cada dia mais na tua vida estar com Cristo. Por isso que não precisamos, não devemos estar presos nesse mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós não devemos viver pensando nas coisas deste mundo, porque o nosso esposo está nos céus. O nosso esposo está preparando morada. O nosso esposo está preparando o lugar que nós vamos morar com ele. Hein? Glória a Deus. Não, saiba, você é esposa de Jesus. Você é esposa de Cristo. Nós já somos casados, já foi consumado, já foi batido o martelo, o juiz já viu, a testemunha já testemunhar. Nós somos esposa. E a nossa grande esperança é estar com Ele, é estar junto do nosso marido. E, glória a Deus. Então, depois de que estarmos com Ele, depois de passarmos os 7 anos de bodas, porque para os homens eram somente 7 dias, para a igreja com Cristo serão 7 anos de alegria, gozo, de comemoração. Então, depois disso, virá. Essa é a sua segunda vinda. Então, ele virá novamente para destruir Cristo, o falso profeta, e estabelecer o teu terra. E aí sim, a igreja está com ele na segunda vinda. Então, virá eu, cada um de vocês, estaremos para implantar o reino aqui na terra. Mas eu não vou entrar neste tema, porque aí já vamos para a parte da escatologia, e aí dá muito pano para manga, o pessoal vai começar a perguntar, sempre tem dúvida, enfim. Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Você é esposa. Por isso que ele disse que ia preparar lugar, porque ele já te desposou. Agora ele precisa, como um homem, preparar a casa, preparar o terreno, preparar um lugar para você morar junto com ele. Mas você já é. O casamento já foi consumado. Por isso é que ele disse: está consumado. Cruz do Calvário. Cruz do Calvário. Diante do grande juiz. Todas as testemunhas.
casar com ele. Glória a Deus. Não se esqueça. Todas as noites, todos os dias, vê o quanto você o ama. Vê o quanto você o deseja. Vê o quanto que você quer estar junto com ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu gostaria de apresentar para vocês os meus livros. As Quatro Torres, Zona de Ataque Espiritual, está aqui. Deixa eu virar assim. Aleluia. Por onde Satanás tem investido para destruir a vida dos cristãos dessa geração. São 4 áreas. As 4 torres. Ele quer destruir na tua vida essas 4 áreas. E aqui Deus me deu essa mensagem. Eu coloquei aqui nesse livro. Um grande sucesso de vendas. Mais de 5 milhares vendidos. Sucesso da honra e glória por Jesus. Amém? As 4 torres por onde Satanás tem investido para destruir a vida dos cristãos dessa geração. Se você é um cristão e vive nessa geração, precisa ler esse livro. Amém? Você vai encontrar esse livro aonde? Onde eu encontro, pastor? Aqui, ó. www.ericsantana.com.br, frete grátis para todo o Brasil. Tenho aqui também a Nova Criatura. O que aconteceu no mundo espiritual depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, depois que você recebeu Ele como teu Redentor? O que você se transformou? Quem é a nova criatura? O que é a nova criatura? Onde nós vamos viver? Está tudo aqui. Livro fantástico. Foi lançado em outubro do ano passado, de 2020. Também um sucesso de vendas também. Temos vendido muito na internet. Tem nos abençoado. Tem sido também um grande sucesso. E meu mais recente lançamento, Ensina-nos como orar. O Pai Nosso, está aqui, ó, a oração do Pai Nosso como um modelo de oração diária. Porque quem te ensinou a orar? Certa vez os discípulos de Jesus falaram para ele assim: Mestre, ensina-nos como orar, porque os discípulos de João Batista aprenderam com ele como orar. Ou seja, os discípulos de João Batista aprenderam a orar com João Batista. Os discípulos de Jesus aprenderam a orar com Jesus. E você aprendeu a orar com quem? Então está aqui, a oração do Pai Nosso como um modelo, porque ela é um modelo de oração. Como que você deve usar a oração do Pai Nosso e aplicar ela nas suas orações diárias? Amém? Eu lancei esse livro aqui agora, faz alguns meses, eu lancei ele em abril de 2021. É um sucesso também, temos levado aí nas igrejas e as pessoas têm adorado. Amém? Abençoe esse ministério, está aqui, ó, www.ericsantana.com.br. Lá você vai encontrar a nossa loja virtual, tem os nossos livros, tem os nossos DVDs, as minhas mensagens, tem cursos de teologia que você pode fazer comigo lá. Tem outros livros que a gente separa com muito carinho aqui, livros que tem uma doutrina interessante, focados na palavra de Deus, enfim. Abençoe esse ministério e seja abençoado. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu já tenho todos os seus livros. Então vai lá, compra mais um, abençoa o seu pastor, abençoa a sua esposa, abençoa o seu marido, abençoa o seu amigo, evangelize, abençoe alguém com esses materiais e você vai fazer a obra de Deus junto conosco. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você tenha compreendido o nosso estudo, essa nossa mensagem poderosa. Se você tiver alguma dúvida, você digita aí nos comentários a sua dúvida, digite aí nos comentários o que você achou e a gente vai responder. Amém? Glória a Deus. Não esquece de clicar no coração, não esquece de compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, mais pessoas assistem, mais pessoas impactadas pela palavra. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.